Sentadona, sentadona, sentadona. Por que você não joga seu celular da janela, hein? Ali a janela, joga, pega, joga rapidinho. Vai ser tão gostoso. Joga. Joga o celular da janela. Você já se sentiu desse jeito ou de alguma forma parecida com isso alguma vez na sua vida? Bom, então eu vou falar pra você hoje um pouco mais sobre os pensamentos intrusivos, tá? E como eu sou psicanalista, eu vou falar da relação entre pensamentos intrusivos e a neurose obsessiva. Se você ficou curioso, curiosa, quer descobrir mais sobre esse tema, então fica nesse vídeo comigo que eu vou explicar tudo, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula aqui começando. Meu nome é Henry Dávila, tá? Minhas redes sociais estão aqui na descrição, meu Instagram tá aqui. Eu sou professor de hipnose, psicanálise, psicoterapia e hoje eu vou falar pra vocês sobre esses pensamentos estranhos que aparecem na cabeça da gente, esses pensamentos invasivos que a gente chama na psicologia de pensamentos intrusivos. Bom, e o que são pensamentos intrusivos? Como o próprio nome diz, tá? São pensamentos intrusos que invadem a nossa cabeça sem prévio aviso. E pra você ficar calma aí logo de início, eu quero que você entenda que isso acontece de uma certa forma com todo mundo, tá? Todo mundo sente esse tipo de sensação, todo mundo sente esses pensamentos intrusivos aparecerem em algum momento do dia, ou da semana, ou do mês, e é normal, tá? A primeira coisa que eu quero que você saiba aí é que isso é totalmente normal. Porém, apesar de ser normal, esses pensamentos costumam ser muito insistentes e angustiantes, fazendo com que muitas vezes a pessoa fique agitada, nervosa por estar pensando aquilo, ou por não conseguir se livrar desse pensamento. Outra coisa importante para você saber sobre os pensamentos intrusivos é que eles aparecem com maior frequência, normalmente em pessoas que são mais ansiosas, tá? Pessoas que realmente têm um transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada ou que sofrem de alguma das ansiedades. Eu já fiz um vídeo sobre os 4 tipos de ansiedade, tá aqui, tá? Se você não viu ainda, descubra aí qual que é o seu. E em pessoas que costumam sofrer de ansiedade, seja qualquer uma dessas 4 aqui, tá? Com frequência é mais comum elas terem esses pensamentos intrusivos, apesar de não ser uma regra, tá? Então se você não tem qualquer tipo de ansiedade com frequência, não quer dizer que você não vá sentir esses pensamentos. Talvez com um pouco menos de frequência, mas você também pode sentir. E então, respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que você já se fez ao sentir esses pensamentos é: você não está louco, tá? Respondendo a pergunta, você não está louco, você não está ficando louca. Isso é totalmente normal. O que acontece é que não existe uma forma forçada de você fazer esse pensamento ir embora. Normalmente pessoas pensam coisas, por exemplo, tô segurando um bebê aqui e de repente vem o pensamento, joga esse bebê no chão, deixa o bebê cair para ver o que acontece. E aí, por ser o total oposto, tá? Mais uma característica, esses pensamentos sempre são o total oposto do que você faria. Como são o total oposto, né, do que você tem vontade de fazer, você fica se sentindo culpada ou culpado por estar pensando daquele jeito, né, por estar pensando em querer soltar um bebê no chão. Então você começa a se perguntar, será que eu sou mal? Será que eu quero realmente fazer isso? Será que eu tô com um demônio no corpo? Sei lá, começa a vir esses pensamentos, né? E não tem uma coisa nada a ver com outra, tá? Isso aí é totalmente normal. Aí eu já vou explicar depois, dentro da psicanálise de Freud, como que ele vai entrar nesse assunto aí. Mas o que eu já posso adiantar para vocês antes de entrar na segunda parte do vídeo, que é sobre a neurose obsessiva, é que não tem como você forçar eles a irem embora. Porém, a pior maneira que você pode fazer é justamente tentar forçar. Se você ficar forçando eles a irem embora, ou se você ficar dando importância demais a ele, você vai acabar desenvolvendo, possivelmente, dependendo do pensamento, uma ansiedade moral, que eu já falei, que tá no vídeo que tá aqui no card. Se você desenvolver uma ansiedade moral por conta de ficar se culpando por estar pensando o que você está pensando, você vai dar muito mais importância do que aquilo deveria e, portanto, aquilo vai começar a te consumir e vai começar a evoluir até que chegue num possível toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a melhor maneira aí que eu já digo pra você é não dar importância pra isso. Deixa esse pensamento ficar ali até a hora que ele vai embora naturalmente e daí você segue a sua vida, tá? Se você começar a dar importância demais pra ele, ele vai ser cada vez mais insistente, ele vai voltar mais vezes e aí vai ser mais difícil você se livrar, fazendo com que haja a possibilidade de você desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo por conta desses pensamentos. Então a melhor coisa que você tem a fazer é não dar importância pra ele, segue a sua vida normal, que ele vai embora, eu garanto pra você. Bom, agora falando da neurose obsessiva, tá? Faz parte aí de uma das 3 neuroses principais que o Freud classificava como a histeria, né? A histeria é uma das neuroses principais que a gente tem, a fobia e temos aí também a neurose obsessiva, nesse caso neurose obsessiva compulsiva.
Considerada por Freud como sendo uma doença do pensamento, a neurose obsessiva funciona de uma forma diferente, o jeito que ela se apresenta para o sujeito. Na histeria, ela se apresenta em forma, os sintomas, né, se apresentam em forma de conversão. Então você vai sentir no seu corpo, sendo fisicamente mesmo com dores, ou até mesmo com uma dor de barriga, com alguma coisa desse tipo. No caso da neurose obsessiva, você vai sentir no pensamento, então ela é uma doença do pensamento. A fobia já é diferente das duas porque o foco dela é no objeto, então você tem um medo daquele objeto, né? Precisa ter aquele objeto para ter o sintoma, a sensação. Na histeria vem no corpo a sensação, né? Normalmente um sintoma de dor ou coisa do tipo, algo semelhante à doença. E no caso do foco nosso aqui, que é a neurose obsessiva, o foco é o pensamento. Então a pessoa fica sentindo aqueles pensamentos na cabeça com frequência. Essa é a forma do sintoma aparecer numa pessoa que sofre desse tipo específico de neurose. Como eu falei anteriormente na primeira parte do vídeo, ela costuma ser uma antecessora do toque, tá? E se a pessoa não trata a neurose obsessiva, se ela não tratado ou ressignificado, aquilo vai se tornar algo maior e pode evoluir para um transtorno obsessivo compulsivo, que, né, como a gente chama popularmente de toque. Esses pensamentos, né, como eu falei, que são angustiantes, na maioria das vezes costumam ser nojentos, repulsivos e também costumam estar relacionados às vezes a coisas maldosas, porque eles são o total oposto do que a pessoa normalmente tem vontade. Então, como ela não tem vontade de fazer aquilo nem um pouco, é justamente aquele oposto que vem. Por isso que normalmente ele começa a desenvolver uma ansiedade moral, porque ele começa a pensar, será que ele não quer realmente fazer aquilo? Será que ele está pensando aquilo porque ele quer fazer? Então, será que aquilo não é verdade? E na verdade aquela é a forma que ele realmente é, e na verdade ele está na vida dele só interpretando. Ele começa a sofrer desses pensamentos e aí então o negócio começa a evoluir, e aí começa a ficar cada vez mais difícil de se tratar. Se você começar a dar cada vez mais atenção para isso, achar que isso é verdade e não buscar qualquer tipo de ajuda. Esses pensamentos que têm padrão repetitivo, tá, começam a vir com frequência na mente, principalmente quando você fica lutando para eles irem embora, daí que eles voltam com mais frequência. Eles vêm junto com a sensação de preciso fazer algo para esse pensamento ir embora. Por exemplo, sabe quando você fechou a porta da sala ou da sua casa ou do carro, e aí você fica pensando assim na hora de dormir, será que eu realmente fechei? Você sabe que fechou, mas você precisa ir lá, porque senão você não vai ficar em paz. Aquele pensamento de, vai ficar aberto, vão roubar seu carro, vão entrar na sua casa, aquele pensamento vai ficar. Então você vai lá e verifica. Aí você verifica, realmente está fechado. Você acabou de verificar, virou as costas, o pensamento pode aparecer de novo, será que você fechou mesmo? E aí você volta. E aí nisso, se você costuma ficar nesse ciclo repetidas vezes, é que isso pode acabar se tornando um toque. Por quê? Porque o toque nada mais é do que um ritual que a pessoa cria para se livrar daquele pensamento. Então, nesse caso, o toque seria o transtorno obsessivo compulsivo de ir lá verificar sempre, mesmo sabendo que já está fechado. Freud dizia que as pessoas que vivem muito dentro dessa neurose obsessiva compulsiva e que tem o toque também, que é como a pessoa vivesse aprisionada num certo tipo de religião particular, aonde essa religião tem as suas próprias regras de funcionamento e que ela precisa seguir essas regras, mesmo que não faça nenhum sentido, senão algo muito ruim vai acontecer. Esse algo ruim normalmente é inespecífico e a própria pessoa não sabe dizer exatamente o que vai acontecer caso ela não siga, porém a sensação e a certeza de que é algo extremamente ruim é absoluta na mente dela. A conclusão de tudo isso é que esses pensamentos são normais, porém quando você começa a perceber que eles são extremamente repetitivos, mesmo sem você ficar lutando contra eles, que eles vêm naturalmente com frequência, uma frequência exagerada, você deve buscar ajuda. Eu atendo online, por exemplo, meu e-mail está aqui se você quiser marcar uma consulta, mas você pode também marcar com qualquer profissional, até mesmo da sua região, que seja um bom profissional, com certeza ele vai poder te ajudar. Se você ainda está no início, só tendo aqueles pensamentos intrusivos de vez em quando, não tem problema, tá? Como eu falei, segue a sua vida que eles vão embora. Não dê importância para eles, não quer dizer que você queira fazer aquilo, porque quanto mais importância você der, mais é a chance dele evoluir para algo maior. Se você gosta desse tipo de curiosidade, desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal que eu sempre faço vídeos desse tipo aqui. Deixa o seu like que me ajuda muito e comenta aqui qual outro tipo de vídeo ou qual outro tipo de assunto relacionado à mente que você talvez pensou que só você fazia, que você quer que eu grave um vídeo aqui. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, a próxima aula do canal Hipnoanálise. Até mais!